Nesse vídeo vou te falar que a vida só começa aos 40. Vou te explicar por que ninguém te contou isso. Aos 20, você acredita que tem todo o tempo do mundo. Aos 30, começa a tentar controlar o tempo. Mas é só aos 40 que você começa a entender o que o tempo realmente quer de você. Carl Jung dizia que, até os 40 anos, a nossa alma está apenas coletando dados. É como se ela estivesse construindo um mapa interno, anotando cada passo, cada erro, cada frustração. Mas só depois dos 40 é que finalmente temos coragem de usar esse mapa. Coragem de olhar para dentro. E não, isso não é uma frase de autoajuda. Para te consolar porque você não é mais tão jovem. É uma constatação profunda sobre o desenvolvimento da psique humana. Porque até essa idade, a maioria de nós vive no piloto automático, acreditando que está escolhendo, mas só está repetindo. Repetimos padrões da infância. Buscamos aprovação. Corremos atrás de metas que nem sabemos de onde vieram. Carreira, casamento, corpo ideal, sucesso. Mas será que isso é mesmo nosso? Jung chamava essa fase de a primeira metade da vida. É o tempo da adaptação ao mundo, da construção da persona, a máscara que usamos para sobreviver na sociedade. Nessa fase, o ego se fortalece, mas ainda não é sábio. O ego jovem quer ser reconhecido, admirado, aceito, quer ser alguém, mas ainda não sabe o que significa ser inteiro. Vivemos decorando falas, interpretando papéis, vestindo máscaras, que nos ensinaram a usar desde cedo. Você tem que ser assim. Você precisa ter aquilo. Você deve seguir esse caminho. E a gente obedece. Por medo de ficar de fora. Por medo de não ser amado. Mas lá no fundo, algo fica guardado. Uma inquietação silenciosa. Um desconforto que não sabemos nomear. E que vai crescer com o tempo. Aos 40, algo começa a ruir. Nem sempre é visível. Às vezes é uma crise. Às vezes é uma leve angústia. Uma vontade de jogar tudo para o alto sem saber exatamente por quê. É o inconsciente pedindo passagem. É o self, a instância mais profunda, da alma, como Jung explicava, começando a chamar. E quando ele chama, tudo aquilo que antes fazia sentido começa a perder o brilho. Relacionamentos se desgastam. Carreiras que pareciam sólidas se tornam vazias. Crenças que nos guiavam deixam de nos tocar. Desejos mudam. Não é o fim, é o começo. O verdadeiro começo da vida. Mas poucos entendem isso. Muitos tentam resistir, se agarram ao que foram, se recusam a olhar para dentro e acabam transformando a segunda metade da vida numa repetição mal resolvida da primeira. Como Jung dizia, se você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Esse é o ponto. Não se trata de crise da meia-idade. Se trata de um chamado profundo para viver a vida com verdade. A alma não quer mais máscaras. Não quer mais personagens. Ela quer inteireza. Ela quer verdade. E essa transição dói. Dói porque nos obriga a olhar para tudo o que negamos por anos. Traumas, vazios, escolhas mal feitas. Mas também desejos enterrados, dons esquecidos, paixões reprimidas. Aos 40, a vida te coloca frente a frente com quem você realmente é. Ou com quem você poderia ter sido se não tivesse passado tanto tempo tentando agradar o mundo. E você precisa escolher. Vai continuar fingindo? Ou vai começar de verdade a viver? A verdadeira vida não começa com um plano de metas. Começa com uma pergunta. Quem está vivendo dentro de mim? Não é sobre o que você quer fazer da vida. É sobre quem, dentro de você, está tomando as decisões. É o seu ego tentando manter o controle? Ou é o self, sua alma, te guiando de volta para casa? Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você é de verdade, só começa quando você tem coragem de abandonar as fantasias da juventude. Fantasias como: eu preciso ser o melhor, eu preciso agradar, eu não posso falhar.
Eu tenho que ser forte o tempo todo. Mas e se, ao invés de mais força, você precisasse de mais verdade? E se, ao invés de lutar para ser alguém, você parasse para escutar quem você já é? Aos 40, você não precisa de mais respostas. Você precisa de mais escuta. Escuta interna. A alma fala com silêncio, com intuições, com inquietações, com sonhos estranhos, com vontades inexplicáveis. Ela te chama para uma jornada que não tem mais plateia, não tem mais roteiro pronto, não tem mais aprovação, mas tem sentido, tem presença, tem inteireza. A vida começa aos 40 não porque antes não valia nada, mas porque antes era só ensaio. E agora, se você tiver coragem, o palco é seu. Você pode escolher viver para fora, alimentando uma imagem. Ou pode escolher viver para dentro, construindo uma alma. Não é tarde. É o tempo certo. É o tempo em que a alma está pronta. Isso Jung não hesitava em dizer. A vida só começa aos 40, porque só aí você está finalmente maduro o suficiente para vivê-la com consciência. Se esse vídeo tocou algo aí dentro, não ignore. Talvez seja a sua alma pedindo silêncio, pedindo presença. Não deixe que mais uma década passe no piloto automático. Se inscreve no canal agora. Não porque você precisa de mais conteúdo, mas porque, às vezes, tudo o que a gente precisa é de um lembrete. A vida de verdade começa quando você para de fingir.